Olá, pessoal, e bem-vindos aí a mais um dos nossos encontros. Hoje, excepcionalmente, a gente também está fazendo aí um treinamento gravado, porque algumas das escolas emendaram, né, devido ao feriado do dia 14. Então, a hora das perguntas, né, tem aí meu e-mail, meu WhatsApp. Então, se durante a transmissão vocês tiverem alguma dúvida, podem enviar, que com certeza eu vou responder para vocês, tá? Então pode ser por e-mail ou por WhatsApp, combinado? Então é o que a gente fala, né? Eu tinha prometido que eu ia fazer toda segunda-feira esse mês, já não consegui fazer na semana passada, porque foi na terça, né? A gente não conseguiu fazer na segunda, mas pelo menos um encontro semanal, combinado? E vamos que vamos. Então, de comunicado, vocês já sabem, está chegando, já estamos aí na nossa contagem regressiva para nossa convenção, né, para a nossa Microlins Experience, a nossa experiência Microlins. Então, está chegando, correndo aqui, todo mundo preparando muita coisa para vocês, tá? Lembrando, então, aí que no marketing, a gente tem a parte do Thanksgiving, né, então tem lá o Thanksgiving, né? Então chegou o momento de dizer um thank you. Então é muito legal. Eu até tentei usá-la de fundo, mas o meu corpo ficou na frente, então as mãozinhas ficaram ali também, não ia ficar legal. Ia parecer que eu tinha 4 braços. Então a gente teve que inovar e estamos fazendo aí com o cenário da Casa Nova, porque aí até é mais um pouquinho para vocês. Como eu falei anteriormente, no PF a gente vai ter, então, as nossas 2 avaliações oficiais, né? Então, a autoavaliação ela vai ser feita tanto em março quanto em julho, e aí a gente chega para validação nos meses de abril e maio para a primeira validação, e de agosto e setembro para a segunda validação. Então, é muito importante, o trabalho não pode parar, a gente continua. E mais novidades do PF é o que a gente fala. Vocês vão ver aonde? Na nossa experiência Microlins, né? Na nossa convenção. Vocês já fizeram a sua inscrição? Eu já estou contando nos dedos. Ó, nós temos aí 10 dias, né? Menos de 10 dias para chegar. Ok? E o nosso objetivo hoje, então, é o TOEIC, né? A gente fala muito do TOEIC e, às vezes, até o pessoal do comercial ou o próprio time pedagógico, às vezes, fala assim, mas o que é o TOEIC? Você pode explicar um pouquinho melhor sobre o TOEIC? Então é isso, né? Então o TOEIC, na verdade, ele é o Test of English for International Communication. Ou seja, ele é um teste de inglês para comunicação internacional. E ele é uma maneira que foi criada, né? Foi feita para que você tenha aí a certificação da proficiência no inglês. Ou seja, você tem a sua capacidade linguística nivelada. E ele é muito usado no mercado de trabalho, tá? Então ele é bem usado realmente para o nosso público, né, para quem a gente atende. Então, ele é uma certificação internacional e como que ele vai nos ajudar? Porque ele vai trazer aí valor, né? Você tem certeza? Você garante que eu vou falar inglês? Com certeza, eu te ofereço um curso de qualidade e ao final do nosso curso você consegue ter aí a certificação, né, uma boa pontuação no TOEIC. Então, ele vai trazer valor para o inglês da sua unidade, ele pode servir uma forma até para ver como estão os nossos alunos, né? Será que eles realmente aprenderam? Né? Eu posso oferecer para as empresas, para atender os clientes corporativos. E eu posso e devo utilizar para avaliação e desenvolvimento dos meus educadores. Lembrem-se que ele é até na categoria lá acadêmica, a gente pede que tanto o educador quanto o coordenador, ele tenham o teste do TOEIC atualizado, né? Ele é um teste mundial, então ele é feito aí por mais de 5 milhões de pessoas por ano, e tanto por organizações, instituições educacionais, governamentais ou não. Então, assim, vale a pena, né, que vocês tenham. Mas quem que faz? Ele é tão utilizado assim? Sim, para quem está no mundo dos negócios, hotéis, restaurantes, para as reuniões internacionais, convenções, eventos esportivos, né? Então, quando a gente fala de eventos esportivos, nós tivemos tanto a Copa das Confederações, Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. E foi muito legal, porque eu participei dos 4, porque teve os Paralímpicos também, né? Porque eu estava lá. Então, o que acontece? Para você se cadastrar, para você se inscrever, você tem que fazer uma prova e você tem a pontuação. Então, é muito legal e é muito importante. E você vê que
O Brasil não é um país de língua falante, mas para você participar de eventos internacionais, de congressos, tudo, muitas vezes você vai precisar dessa pontuação, né? Ele é muito utilizado também para comércio, para indústria, para as feiras, exposições, feira agropecuária, feira de sapato, então seja para o comércio, para a indústria, para dar treinamentos em inglês, para os nossos alunos, né? Ou seja, podem ser os nossos alunos, os alunos de outra escola. Você pode usar para fazer parceria, por exemplo, com empresas de RH. Então, você faz a parceria e eles marcam um dia. E é o que a gente fala, né? Como a gente fala. Então, meu aluno fez o livro 2, fez o livro 4, fez o livro 6, aí ele é indicado, né? Ele já tem condições de ter uma boa pontuação no TOEIC. Então, o que a gente faz, né? Quando a gente fala, de acordo com a tabela europeia de referência, né? Então, o Common European Framework of Reference. Então, o que acontece? O inglês ou qualquer idioma é nivelado. A1, A2, B1, B2, C1, C2. O A1 e o A2, eles consideram que é o basic user, né? Um usuário básico. B1, B2 é o usuário independente. C1, C2 é o nosso usuário proficiente. O TOEIC, por exemplo, ele vai avaliar até um aluno C1, porque eles consideram que C2 é o nosso nativo. Então, o TOEIC ele vai avaliar mesmo até o nível C1. E nós, com o nosso material que foi revisado, né, do livro semestral para o anual, a gente está sempre atento a isso. Então, nós temos aí a nossa equivalência. Então, por exemplo, nosso aluno de A2 equivaleria a um A1, porque ele está começando ainda. O nosso aluno de A4 equivale a um aluno de A2. Aluno de livro 6, B1, de livro 8, B2, de livro 9, o C1, ou seja, espera-se que o nosso aluno, ao término de cada um desses livros, consiga aí uma pontuação referente à tabela europeia de referência, né? Então, se o aluno se esforça, se o aluno é comprometido, se a gente deu uma aula de qualidade, espera-se aí que ele tenha uma boa pontuação. E aí, passei, não passei, né? Tudo que essa pontuação. Então, na verdade, o TOEIC, ele vai nivelar, ele vai graduar os alunos. Então, ele tem diversos níveis de habilidade, principalmente a parte escrita, né? A parte da gramática, que eles falam dos sílabos, e a parte de compreensão auditiva. E vai avaliar. Então, ele é conhecido universalmente, né? Mundialmente. Então, por exemplo, se você falar, eu tirei 450, eu sei que ele é um aluno mais ou menos entre A2 e B1, então ele já dá mais ou menos o conhecimento. Então você pega, coloca lá no seu certificado a empresa que vai pedir, quando fala assim, um pré-requisito em inglês, então você já tem tantos pontos no TOEIC. Então isso, já é um ponto positivo aí para você passar para os seus alunos, até quando vocês ensinam a montar o currículo. Já inclui aí, fica a dica, né? Dica da Pita, que você precisa do inglês para também colocar lá no seu currículo. E ele é um formato de papel ainda, né? O que eles falam que é o paper-based. É um teste de múltipla escolha de 200 questões, sem de listening e sem de reading, né? De interpretação. O período total da prova é de 2 horas e meia, sendo que essa prova ela é dividida, essa parte da prova são 2 horas de prova mesmo, né? E 30 minutos que ele é tirado e considerado para as instruções e o preenchimento das folhas iniciais. Então, coloca lá nome, sobrenome, o código do país. Quem já fez sabe, ele tem que escrever e é feito a lápis. Tá? Então, o que a gente faz? Então, por exemplo, quando a gente fala da prova do listening, na verdade, ela é dividida em 4 sessões. Então, é uma prova de 45 minutos, o aplicador vai tocar o CD e ele toca correndo, né? Ele não para. Então, todas as instruções, todas as informações estão aí nesse CD. Então, a gente tem uma parte de sessão de fotografias, tem a parte de pergunta e resposta, tem uma parte que é um diálogo, né? Uma conversa, e tem uma parte que é uma mini, um short talk, então é uma conversa um pouco maior. Então, é bem interessante para que você tenha aí essa parte, né, da orientação. Quando a gente fala a parte da interpretação, né, então a parte do reading, ela também tem 100 questões e ela dura 75 minutos.
tá? Então, o que que acontece? Ela tem a parte das frases incompletas, são 40 questões. Ela tem a parte de texto, então ele tem um texto para completar, são 12 questões. Tem uma mini passagem, né, mais simples, então são 28 questões. Tem a parte de correção, de dupla, então são 2 ou 3, então aí são 20 questões. Então, aqui a gente tem algumas imagens de como é a prova, tá? Então, por exemplo, aqui quando tem só a foto, o que que acontece? Ele vai ouvir e tem que escolher qual é a foto, qual é a resposta que corresponde aí à imagem. Tem ilustrações. Então, assim, são diversos exercícios, né, que o aluno vai fazendo. E aí eu tenho, por exemplo, tá vendo? Então tem lá, por exemplo, no 1, A, B, C ou D. E meu aluno tem que pintar. Então, se ele não pintar tudo corretamente, aconteceu aí isso, né? O outro dia que a gente estava conversando. Ele tem que preencher direitinho, porque senão o sistema lá não vai ler. Se tiver 2 respostas, não apagou corretamente, ele vai cancelar. Então, tem que tomar aí tudo muito cuidado na hora de fazer as provas. E na parte do listening é a mesma coisa. Então, aí a gente tem, né, as orientações, ele vai ouvindo lá, tá vendo? Eu tenho só a pergunta, ele tem que ver a resposta, então a passagem já foi lida. Então, são diversos exercícios. Na parte de interpretação, então, assim, são exercícios variados que os nossos alunos, inclusive no multimídia, são tipos de exercícios que eles já têm. Então, ou seja, é o que a gente fala, o nosso aluno acaba tendo uma pontuação boa porque ele já está acostumado com esse formato de prova. São tipos de exercícios que já vão fazendo com que ele se concentre e com que ele preste mais atenção. Então, aqui, por exemplo, ele tem lá 4 palavras e ele tem que escolher uma, qual é a palavra que está ou errada ou correta, né? Tem os mini textos. Então, são assim, diferentes atividades. Esse aqui ele tem que ler um artigo. Outro dia teve uma vez que teve uma que era uma fórmula de remédio, aí ele tem o formulário de respostas, né? Tudo é respondido e encaminhado lá para o ICI, e a pontuação, né, como eu falei, ela se divide. Então, de listening, então mais ou menos o aluno vai fazer de 5 a 495 pontos, e no reading também, de 5 a 495 pontos. Se ele gabaritar, ele consegue obter os 990 pontos. Então, aí aqui tem um formato de como seriam aí as respostas, então ele é realmente dividido, né, de listening e de interpretação, tá? E se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem enviar para mim, tá? Então, a senha do dia hoje é TOEIC, tá? Então, se vocês assistiram, é só mandar aí para mim que eu mando para vocês. Combinado? Então é isso. Então lembrando aí que a gente está com as rodadas acontecendo, né? Então a gente vai ter aí Campinas, Centro-Oeste, Norte, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Temos ainda mais 2 encontros semanais, no dia 21 e no dia 28. E a nossa convenção aí a menos de 10 dias chegando. Beleza? Essa semana eu vou também estar trabalhando aí com o fechamento das planilhas, né? Então vocês me mandaram, agora eu tenho que tabular. Próxima semana, então, no dia 21, o foco é na sala de aula, quando a gente vai falar bastante de retenção, então aí o papel do professor dentro da sala de aula. E no final do mês, no dia 28, estou pensando em montar um qual mais ou menos parecido aí com o que a gente fez sobre o livro, mas falar mais um pouquinho sobre características do multimídia, com um foco comercial, e aí a gente pode falar mais um pouquinho do Leads. E a gente sabe que a nossa agenda pode ser alterada, né? Então, se vocês tiverem alguma sugestão, dica de tema que seja de interesse e de necessidade para vocês, é só mandar que a gente pode montar aí um treinamento. Combinado?